Queridos irmãos, irmãs em Cristo, eu queria nesse momento ler com vocês um texto que está registrado no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versos 1 ao 8. Rapidamente, momento pastoral, nós vamos falar sobre a importância da oração e a necessidade de manter a nossa fé. A importância da oração e a necessidade de manter a nossa fé. Então, está escrito no texto: propôs-lhes Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre e jamais deixá-lo de fazê-lo. Havia em certa cidade juiz que não temia Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva, que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não quis. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, far-lhe-ei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouves o que diz este juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Palavra da salvação. A importância da oração, neste contexto, eu já queria trazer em síntese para vocês, é que ela traz o fortalecimento da fé. E quando a gente fala de fé, vamos sempre lembrar de que importa que você creia que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós precisamos diariamente entrar em sintonia com Deus. Precisamos buscá-lo, meditar nessa presença de Deus, o quanto é importante direcionar os nossos pensamentos, sentimentos e principalmente desejos, para que a gente não possa viver pecando contra o nosso Deus. A oração fortalece, a oração traz para nós uma dinâmica que eu chamo de pedagógica. Além de fortalecer, ela cria um vínculo pedagógico, onde nós nos sentimos sempre desafiados a aprender através da convivência, da intimidade, de um relacionamento que a gente coloca em prática quando a gente vive com a presença de Deus, e com essa presença nós somos abençoados. E por isso é pedagógico. Não há uma troca nesse sentido de interesses. Oramos para que Deus nos abençoe. Não. Oramos porque Deus existe em nossa vida. E Ele nos abençoa porque esta é a vontade de Deus, de nos abençoar, de ouvir a nossa voz. Deus tem prazer. Então, não busque a Deus por interesse, de poder fazer orações e que essas orações sejam ouvidas, escutadas por Deus, porque Ele se sente obrigado em ter que responder às suas orações quando você ora. Pelo contrário, quando você ora porque você quer agradar Deus. E Deus, em resposta, Ele te abençoa porque Ele é um Deus amoroso, um Pai bondoso, um Deus de misericórdia. Quando a gente olha para o ser humano, a gente lembra do seu pecado original. E eu sei que há uma tendência muito grande em pecarmos, constantemente nos afastarmos de Deus. E isso nos faz pensar e ter a consciência que o primeiro passo para reconhecer essa importância de orar diariamente e buscar esse fortalecimento da fé é saber que Deus nos dá, dentro do seu plano eterno, as condições necessárias para que a gente entenda que a sua bondade não tem fim. Mas que antes a gente saiba, como diz o apóstolo Paulo, que a bondade de Deus é o convite para o arrependimento. Nós precisamos
diariamente buscar a Deus e sentir no nosso coração o desejo, todos os dias, de buscar a remissão dos nossos pecados, agindo. Devemos orar, mas devemos também agir. Oração, orar mais ação. Isso significa dizer, você ora e você também age. Não basta tão somente você pedir, e se você não tiver predisposto a mudar, a fazer a sua parte. Ou você fazer a sua parte e você também não buscar intimidade com Deus. Ao contrário, nós não devemos separar a oração da ação, deve estar junto. Por isso que a palavra, oração, elas estão ligadas, estão diretamente uma associada à outra. E o nosso maior sentimento, quando a gente percebe que o nosso desejo de orar, nos aproximar de Deus, significa dizer também, nós devemos agir, devemos fazer a vontade de Deus, devemos fazer aquilo que está no coração do Senhor, para que Deus seja em todas as coisas lembrado que a nossa vontade é viver para agradar a Deus e, segundo a sua vontade, viver transformados aquilo que Ele deseja para nós. Digo mais para cada um de vocês, que nós precisamos diariamente entender que enquanto a nossa oração não transforma a nossa vida, a nossa espiritualidade, não transforma de maneira saudável o nosso comportamento, as nossas atitudes condizentes com a vontade de Deus, significa dizer que nós estamos só pedindo, nós não estamos agindo. Eu oro, peço a Deus, Deus me abençoa, Deus me concede a sua graça e Deus me resguarda à luz da sua palavra, me dando direção, discernimento, me mostrando o caminho e fazendo com que eu compreenda que eu preciso agir segundo a sua vontade. E aqui eu quero lembrar vocês, quando eu falo viver segundo a vontade de Deus, é lembrar das palavras do apóstolo Paulo, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. Agora você é uma novidade de vida. O Evangelho está na sua vida. As suas atitudes, o seu comportamento condiz com aquilo que de fato você ouviu falar sobre Deus e você agora segue esses princípios, você agora segue essas regras que Deus tem colocado para que a gente pratique. Não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes, praticantes da palavra do nosso Deus. E precisamente nesse texto que nós lemos, Jesus sabia, obviamente, e sabe até hoje, e eu tenho certeza que ele sabia muito bem tudo o que haveria de dizer, principalmente para as pessoas que ouviam através das suas parábolas os ensinos do reino de Deus, mas particularmente também aos seus discípulos. E nessa parábola nós encontramos a parábola daquela viúva perseverante. Nós precisamos perseverar. A oração importa no exercício dessa necessidade de ver a nossa fé ser multiplicada, é que nós precisamos perseverar. Você não deve orar hoje e esquecer de orar amanhã. Você não deve orar hoje e orar daqui uma semana. Você não deve orar hoje e daqui orar apenas um mês. Ou quem sabe orar hoje e só vai orar o ano que vem. E para justificar, você diz assim, eu tenho tanta fé em Deus que eu oro hoje e não preciso orar mais. Pelo contrário, a oração é um exercício. E Calvino nos ensinou que a oração é o exercício da fé. Quanto mais oramos, mais nos aproximamos de Deus, mais exercitamos a nossa fé, e aí demonstramos que a nossa oração ela sempre será sem cessar. Será uma oração reconhecida como uma oração perseverante. É o que Jesus disse, olha, se aquele juiz de tanto aquela senhora pedir, ele ouviu, imagina o nosso Deus, que é um Deus bondoso, um Pai zeloso, misericordioso, bondoso, mas você também não deve esquecer de fazer a tua parte. Há muitos de nós que estamos pedindo, orando, mas não estamos preocupados em mudar a nossa maneira de falar, de ouvir, de sentir, de agir, de praticar, e não estamos interessados em mudar também o nosso comportamento, as nossas atitudes. Como é que a gente pode ser visto como uma nova criatura? Como é que a gente pode ser visto como alguém que foi transformado semelhante à vontade de Cristo, a exemplo do que ele foi, viveu e representa para todos nós? Então você deve pensar na oração perseverante. E você deve viver todos os dias perseverando na oração. Mas você deve lembrar que as suas atitudes devem ser condizentes com a sua nova vida, uma vida cristã que Deus lhe concedeu,
para que você viva e seja enriquecido todos os dias com a presença do nosso Pai Celestial. Então, eu quero desejar nesse momento que a oração ela tenha um local, um lugar importante na sua vida. Assim como você deseja e tem um hábito de fazer tantas coisas diariamente, você tem e dá prioridade a todas essas coisas, que a oração ela seja uma prioridade. Que a oração seja um desejo vinculado à sua vontade de exercitar diariamente, para que você reconheça a importância da oração e no exercício da importância dessa oração, você veja pela fé o fortalecimento da sua vida e da sua espiritualidade. E o nosso conselho pastoral é: busque a Deus todos os dias, ore sem cessar e acredite que a oração perseverante, Deus também se agrada. Deus te abençoe.